Romanos 8, 28. Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Feche seus olhos. Pai, neste momento, Senhor, ilumina a nossa mente, Senhor, através do seu Espírito, para que possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos trazer revelado, ó Pai, aos nossos corações. Não só compreender, ó Pai, mas colocarmos em prática, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Pode sentar. Eu quero ser bem objetivo, bem breve, sobre este assunto. Eu acredito que é um verso muito conhecido de todos, né? Tudo coopera para o bem. Porém, nós temos que observar algumas coisas na palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser lida e compreendida respeitando o seu tempo, o cenário, o tipo de público que aquela mensagem está sendo referida, se é uma carta, se é uma poesia, se é uma profecia. Para isso existe algo que conhecemos como, isso falando subjetivamente, algo chamado de pano de fundo. Na teologia nós conhecemos como contexto histórico-cultural ou contexto imediato. O que seria isso? É algo que trará uma luz para o nosso entendimento. O contexto histórico ou contexto imediato é algo que traz uma revelação, um entendimento, para que possamos compreender o que essa palavra diz no seu ponto central, no seu ponto correto. Por que eu digo isso? Porque tem muitas palavras que ouvimos por aí que às vezes nem está na Bíblia. Nós já tivemos uma série aqui chamada Na Luz das Escrituras. Por exemplo, não caia uma folha da árvore se Deus não permitir. Você já ouviu isso, não já? Isso não é bíblico, não tem na Bíblia. Mas alguém importante falou e nós copiamos. Por isso a importância de entendermos de fato o que isso está dizendo. É bem verdade que Deus tem todo o controle e Ele sabe se uma folha cair. Porém, nós não podemos atribuir isso à palavra de Deus. Amém? Me dá um exemplo de contexto histórico. Tudo bem. Mateus 11, verso 12 em diante, fala que Jesus, só para você entender o que é o contexto histórico, fala que Jesus viu uma figueira, uma árvore, linda, com muitas folhas. Porém, ele chegou perto dessa árvore e ela não tinha fruto. E essa mesma passagem diz que não era tempo de dar frutos. Ou seja, não era a estação para dar frutos. Jesus vai lá pegar uma frutinha para ele se alimentar. Quando ele chega lá, não tem frutos, o que ele faz? Ele amaldiçoou a árvore. Você pode se perguntar, por que Jesus amaldiçoou uma árvore por não dar fruto, sendo que o próprio texto está falando que não é para dar fruto? Não é estranho? Por isso a importância do contexto cultural. A figueira, para quem não sabe, é uma das raríssimas árvores que o seu fruto nasce antes da folha. Olha que interessante. Primeiro nasce o fruto, depois a folha nasce para proteger esse fruto do sol. Jesus aqui ele está fazendo uma comparação com os crentões da época. Por quê? Ele está comparando os crentões, conhecido como fariseu, àquela árvore. O que seriam os fariseus? São as pessoas que usam roupa de crente, aquela gravatinha top, usa aquele terninho lindo e maravilhoso, fala como crente, ou vaso, terra, ou varoa. É isso que te digo. Tem todo o aspecto de crente, mas no seu íntimo é podre. No seu íntimo quer ser melhor do que as pessoas, porque ele usa um terno caro. No seu íntimo quer ser melhor do que a prostituta, porque o pecado dele está escondido, mas o pecado da prostituta está exposto. Então Jesus usava isso para falar: vocês são hipócritas, vocês são como esta árvore. Aparentemente é linda, tem folhas, porém ela não produz fruto. Ou seja, é uma árvore fake. Então Jesus está falando: vocês são fakes. Para de falar que vocês são bons quando, na verdade, todos nós pecamos, todos nós não somos dignos. Mas como foi dito aqui hoje, pela graça e favor de Deus, nós fomos alcançados pelo amor dele. Amém? Há um outro exemplo, Paulo em Efésios 6 fala sobre colocar as armaduras
ou ao capacete, a couraça da justiça. Ali o povo de Éfeso vive num contexto de guerra, um contexto onde tem soldados passando para lá e para cá. Então o que Paulo está dizendo? Da mesma forma que a humanidade tem guerras, no mundo espiritual também tem guerras, tem uma batalha travada espiritualmente falando. Por isso a importância, olha, ele usa o capacete para se proteger. Nós também temos que usar um capacete. Eles usam uma couraça para se proteger disso e daquilo. Nós também temos que pôr uma couraça. Para quê? Para quando chegar as batalhas, as guerras espirituais, estarmos preparados. Amém? Casamento. Se você for ver, a Bíblia faz um comparativo do casamento sobre o noivo que vai vir buscar a sua noiva. Todos já ouviram isso, não já? O interessante também, entender o seu contexto, o seu cenário histórico, é que o casamento era arranjado pelos pais dos noivos. O pai do noivo arrumava o pai da noiva, na época era a fim de estabelecer contratos comerciais, enfim, algo de que beneficiariam ambas as partes. Então o pai escolhe o noivo. Como que funciona? Eles não casam de imediato. O noivo normalmente vai para sua terra. O pai leva o noivo para a sua terra e, como garantia de que o noivo vai se casar, ele deixa algo chamado de dote. Algo valioso que o noivo deixa com a família da noiva, dizendo, olha, eu estou indo, mas esse é o compromisso que eu voltarei. Paulo, ele diz em Efésios 1,14 sobre o Espírito Santo ser o penhor, ou o dote da nossa salvação. Cristo é o noivo. Pai chamou Cristo para a sua casa. Porém, Cristo deixou um dote, deixou um penhor. Que penhor? O Espírito Santo de Deus, valiosíssimo, como a garantia de que Ele irá voltar para buscar a sua noiva. Aleluia! Cristo foi, mas o Consolador ficou. Nós temos o Espírito Santo que está conosco dia após dia. Aleluia! Você é grato por isso, querido? Isso é o contexto cultural, que serve para esclarecer. Já o contexto imediato é baseado no próprio texto. Esse texto que lemos, Paulo está se referindo um texto a qual conhecemos muito bem, que é tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só até aqui. Todo mundo sabe isso de cor, mas você sabe o restante? Não levante a mão com o presidente. Existe um restante, existe um contexto nesse próprio texto. Quem nunca falou? Ai, amiga, ele terminou comigo. Não, calma, minha amiga. Calma, linda, tudo coopera para o bem. Alguém já não falou isso para você ou você falou para alguém? Ai, meu Deus, eu bati o carro. Eu bati a minha moto, já era. Meu brother, chega aí, parça. Tudo coopera para o bem, molecão. Fica de boa. Isso aí, ó. Vai vir, ó, melhor. Vai vir melhor. Quem já não ouviu isso? Já não ouviu? Eu já falei, cara. Eu falo a verdade, eu já falei. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem verdade que Deus, Ele usa, sim, circunstâncias. Nós vemos na Bíblia circunstâncias de caos, onde Ele converte para o bem, para dar um livramento, para operar um milagre. Mas vamos analisar, tendo em vista esse texto que lemos, sobre o que Paulo está falando de fato. Contexto de Romanos. Essa carta é de conteúdo teológico. Se você observar as outras cartas de Paulo, é uma carta mais informal. Por quê? Porque ele está escrevendo para as igrejas que ele mesmo plantou ou enviou pessoas conhecidas dele para plantar as igrejas. A igreja de Roma não foi Paulo que plantou. Não se sabe de fato quem plantou essa igreja. Mas o conceito teológico mais profundo atribui a plantação da igreja de Roma tendo em vista Atos 2. Naquele momento que veio o Espírito Santo, desceu línguas como de fogo, cada um passou a ouvir na sua língua. Então, estudos profundos dizem que ali havia pessoas de Roma que ficaram maravilhadas com o teor da palavra do Evangelho, com o teor das boas novas de Cristo, e levaram para Roma e ali estabeleceram igreja. Paulo então fica sabendo disso, é o que a história diz. Paulo então fica sabendo disso e envia uma carta de teor teológico para orientar como eles deviam proceder.
Porque naquela época era comum as pessoas tentarem desvirtuar a mensagem do Evangelho. Nós vemos, por exemplo, os judaizantes, nós vemos os libertinos, nós vemos os gnósticos. Isso com o passar do tempo. Hoje em dia nós temos a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade hoje é a mesma teologia dos judaizantes de antigamente. Os judaizantes, eles passaram a dizer que não era somente você crer. Você tinha que crer em Cristo Jesus, porém, tinha um jeitinho de você adquirir o seu lugar no céu. Como? Money, cash, cascalho. Eles falavam que se você entregasse o seu dinheiro na igreja, você estaria garantindo uma cadeirinha do lado de Jesus. E muitos pagavam. Hoje em dia é a mesma coisa. Ei, mas aí, você pecou? Cara, você pecou pra caramba, né, meu? Meu, você é pecador, hein? Mas fica tranquilo, ó. Esse carro que você tem, se você der esse carro aqui na igreja, tranquilo. Dá o seu carro na igreja, fala uns 2 ou 3 aleluias e tá tudo bem. Quando Jesus vir, você vai. Cuidado com isso, querido. Você vai ficar sem carro, sem dinheiro e sem Jesus. Porque o que Jesus faz é de graça, é gratuito. O que Ele fez foi graça, foi gratuitamente por amor à sua vida. Você não precisa trazer o seu dinheiro. Quando você deposita um dinheiro, uma oferta, é porque você entendeu o valor disso, o valor da graça. Quando você traz um trocado, quando você deposita, se você quiser trazer o seu carro, não tem problema. Mas é porque você entendeu que você é amado e você está dando algo não por obrigação, mas porque você ama o Evangelho, você ama a casa de Deus e você quer ver tudo isso daqui bonitinho, você quer ver através dos seus recursos as pessoas terem um alimento na mesa, é por causa disso. Amém? Você ainda está aqui? Amém. Paulo demonstra todo o aspecto da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa ele ciente da natureza pecaminosa que temos. A própria palavra fala que se você falar que não tem pecado, você já é mentiroso. Porque todos nós pecamos. Paulo ainda em Romanos vai dizer que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque nós já nascemos no pecado. Paulo fala sobre a ira de Deus sobre a humanidade devido ao pecado. Sobre o sofrimento que os eleitos passarão e pelo amor ao Evangelho. Paulo está deixando eles bem claro, ei, a vida, a caminhada cristã não é de maravilhas, não é tão simples. Muitos irão perder as suas vidas, muitos irão passar por momentos difíceis, e Paulo está deixando bem claro isso. E finalmente, até chegarmos aqui, em Romanos 8, 28, nós lemos e vimos que todas as coisas cooperam para o bem. Se puder deixar aqui para a gente acompanhando junto, por gentileza. Versos 28 de Romanos 8. Mas que coisas são essas? Isso daqui não está falando de coisas subjetivas. Todas as coisas. Como eu disse, um carro, um pneu furado, uma casa, um emprego que você perdeu aqui, não está falando disso. Isso no grego está falando todas essas coisas. Que coisas? Está no próprio texto. O próprio texto está falando que coisas são essas. No grego, coisas está falando sobre fatos concretos. Paulo está dizendo, tudo isso que eu acabei de falar, por quê? Do Romanos capítulo 1 até o Romanos 8 ao 27, Paulo está levantando inúmeras hipóteses. Agora em Romanos 8, do 28 em diante, Paulo está dando a conclusão de tudo aquilo que ele falou. Que coisas são essas? Verso 28 é a conclusão de tudo. As respostas para essas coisas têm início no verso 18. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos, primeira coisa, sofrimento, atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sofrimentos aqui está atribuído à perseguição, à calúnia, a dificuldades temporais, etc. O que seriam dificuldades temporais? Momentos de altos e baixos, inconstâncias, momentos de tristeza, momentos de decepção. Ok? Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Primeiro, que coisas são essas? Sofrimento. Segundo, tribulações.
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Verso 23 de Romanos 8. E não só isso. Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como os filhos, a redenção do nosso corpo. Gememos. O terceiro fato. Nosso corpo geme esperando a redenção do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo glorificado. A luta contra o pecado é constante. É um leão que temos que vencer dia após dia. A carne grita dentro de nós para que façamos as coisas erradas aos olhos de Deus. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Porque é uma luta diária que estamos sujeitos a passarmos, que passamos todos os dias. Se eu perguntar que é fácil ter uma vida de santidade, se você falar que eu quero que você, no final do culto, me chame, que eu quero entender como você consegue fazer para ser fácil, porque para mim não é. É fácil nós adorarmos a Deus aqui dentro, mas e lá fora, no nosso hall de amigos? E quando nós estamos sozinhos, com o nosso noivo, com a nossa namorada? E quando eu tenho acesso àqueles valores de dinheiro na minha empresa, que ninguém está vendo? E quando eu posso receber vantagens através de coisas ilícitas, que talvez pode mudar a minha vida? É fácil? Será que é fácil? Não é. Então isso também é um dos aspectos que Paulo está dizendo. A luta contra o pecado, ela é constante, ela é diária. No verso 26, a intercessão do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Isso também é um dos fatores para que, representando o tal de essas coisas, às vezes oramos para Deus retirar o espinho da nossa carne, e o Espírito Santo intercede não para que o espinho seja retirado, mas para que Deus nos dê graça para enfrentar a dificuldade. Muitas das vezes, aqui está dizendo no verso 26 que nós não sabemos orar. Por isso o Espírito Santo, por isso, queridos, que talvez você vai orar por algo e você nunca vai receber. Sabe por quê? Porque você vê hoje, mas Deus ele está vendo o amanhã. Mas o Espírito Santo que sonda todas as coisas, quando você pede A, ele roga ao Pai e ele fala, não, ele quer B. Quando você pede C, o Espírito Santo roga ao Pai, ele quer o D. Porque ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim. Amém? Nós não sabemos orar. Repare, em 10 palavras da nossa oração, pode ter certeza que pelo menos 7 é Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, o que vai ser de mim amanhã? Senhor, eu não tenho cliente. Senhor, está difícil. Senhor, eu não tenho faculdade. Por último, Pai, te amo, amém. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo, porque enquanto nós oramos de maneira errada, Ele intercede na maneira correta, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Aleluia! Querido, eu vou falar algo para você. Não ore para que Deus te tire da fornalha. Ore para que o quarto homem semelhante aos deuses esteja com você lá, porque isso irá moldar o seu caráter, isso irá nos aperfeiçoar em nome de Jesus. Ou seja, essas tais coisas cooperam para o bem. Primeiro, sofrimento, está falando de tribulação, dificuldades. Gemido do corpo, a luta contra o pecado diariamente. A intercessão do Espírito Santo nos ajudando, nos consolando, intercedendo. Tudo isso coopera para um bem maior. Você queria que fosse o carro? Ou a casa, talvez? Deus pode dar, fique tranquilo. Mas isso são consequências de uma vida aos pés de Jesus. Tudo isso é consequência, uma vida bem sucedida. Deus dá sim, claro que dá, Deus te prospera. Mas como uma consequência de uma vida aos pés de Jesus. Mas e aí, qual seria o bem maior? É só continuarmos a leitura, versos 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Todas essas coisas, todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, coopera para o bem. Que bem? Sermos feitos à imagem do seu Filho Jesus. Aleluia! O bem maior que é ser a imagem do Filho Jesus. Deus não te chamou visando apenas essa etapa da vida que você está inserido. Deus não nos chamou visando apenas o temporal, algo momentâneo, não, querido. Deus te chamou para a eternidade. Deus te fez com aspectos eternos, aleluia. Um relacionamento mais íntimo, mais profundo, até sermos feitos à imagem do seu Filho Jesus, e termos o corpo glorificado e estarmos com Ele por toda a eternidade. Porém aqui diz, aqueles que amam a Deus. E agora, todas essas coisas, que coisas? As dificuldades, cooperam para um bem maior. Que bem maior? Sermos feitos à imagem de Jesus. Porém, aqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Vamos continuar a leitura. Verso 30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Primeiro, quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles a qual primeiramente Deus predestinou. O que é predestinou? Deus decidiu, Deus ordenou isso na eternidade. Deus já havia feito um plano para a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje porque um parceiro, um amigo seu te chamou. Um amigo me chamou, já estou enchendo o saco, eu vou lá. Querida, eu te garanto, você veio aqui não foi porque o seu amigo chamou, foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer que Ele tem um plano na sua vida. Aleluia! Deus projetou algo para você, amado. Deus projetou algo para você, amado. Aqueles que Deus predestina, eles respondem o chamado. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante. A nossa caminhada com Deus é como um trilho do trem. Uma parte do trilho é a soberania de Deus. A outra parte do trilho é a responsabilidade humana. Lá na frente, ambos se encontram. E isso faz muito sentido. Porque Deus te chama. Mas se nós vemos na Bíblia, todos a qual Deus chamou, eles responderam de certa forma. Como que eles responderam? Eles responderam cumprindo o ID do Senhor, abrindo mão de família, abrindo mão de coisas para viver o extraordinário, o sobrenatural com Jesus. Deus te chamou com algo específico, Ele predestinou, Ele decidiu. Segundo aspecto daqueles que amam a Deus, são os que Deus chamou. Por quê? Porque Ele te ama. Não é através da grana que você traz aqui, não é através do seu terno maravilhoso que você coloca, o gelzinho que você passa de lado, o bigodinho na régua, não é nada disso. É porque Ele simplesmente decidiu te amar. Ele te amou e te chamou. Depois Ele te justificou. Em Cristo somos feitos justos. Como que eu faço para ser justificado? Eu não sou digno. Ah, mas eu faço tantas coisas erradas. Queridos, se você crê, há perdão para você. Se você crê, há reconciliação para você. Se você crê no sacrifício de Cristo na cruz, você é justificado, não porque somos bons, mas porque Cristo é bom e o que Ele fez foi perfeito. Por último, Ele glorificou. Paulo fala glorificou no passado, mas glorificou, ele está falando da glorificação do corpo, quando essa matéria não existir mais e nós fomos glorificados e reinarmos na eternidade com Cristo. Paulo está falando disso, porém aqui ele atribui o passado. O que é isso? Isso é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Isso é a certeza de que se cremos verdadeiramente no Evangelho da cruz, não no Evangelho fácil, mas se cremos verdadeiramente no Evangelho de renúncia, há salvação para nossa alma, há salvação para a sua vida. O ponto a sua vida não irá acabar aqui no presente, não, a sua vida continuará por toda a eternidade com o nosso Deus, com o nosso Jesus, aleluia!
minha salvação. Cara, se você não tem é porque você não crê no que Cristo fez. Porque não é sobre você. Você realmente não tem condição de se salvar. Eu não tenho condição de me salvar. Mas Cristo te salvou. Cristo me salvou. Então, se crermos nessa ação vicária de cruz, nós já somos salvos. Porque Ele te amou. Ele te chamou primeiro. Aleluia! Agora o que temos que fazer é responder. Como que nós respondemos? Andando numa vida de santificação, oração, intimidade, comunhão com o Pai. Amém? Então Paulo conclui: todo o processo que enfrentamos juntamente com a ação do Espírito Santo coopera para a construção de sermos o quê? Conforme a imagem de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Sermos feitos à imagem de Cristo. Amém? Este é o bem maior. Este é o bem maior, querido. Oh Senhor, mas e os meus sonhos? E nos projetos? Nesse processo de sermos a imagem de Cristo, o que for para acontecer, irá acontecer, cara. Porque o que é para ser seu, é seu, ninguém vai tirar. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. O que Deus determina, não há ninguém que pode roubar a sua bênção. Mas que o aspecto central, que os primórdios desse evangelho seja a cruz, seja sermos semelhante à imagem de Cristo, não visando esse tempo presente, essa matéria que um dia vai passar, mas sim a eternidade com o nosso Senhor Jesus, porque o noivo um dia há de vir buscar a noiva, e nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja que Jesus irá buscar para continuarmos um relacionamento por toda a eternidade. Aleluia! Você pode ser grato por isso? Aleluia! Para terminarmos, verso 31. Aqui é Paulo, olha só o que Paulo está dizendo, depois que ele fala tudo isso. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo, se Deus é o... Não foi o homem que me chamou, Paulo está dizendo. Não foi o homem que chamou vocês, que colocou uma carteirinha no seu peito, diácono. Não foi isso, cara. É muito além disso, é muito além de cargo, é muito além de momento, é muito além de terno, de gravata, é muito... Eu não sou contra o terno, querido. Inclusive, eu falei pra minha esposa, cadê? Ela tá ali. Eu quero comprar um terninho. Mas isso não faz de ninguém ser melhor do que o outro. O fato de você ter estudado não é para você mostrar que você é melhor do que o outro. O fato de você ter estudado teologia é para você ajudar o seu irmão ao quê? A chegar a Cristo. O fato de você saber alguma coisinha mais do que os outros não é para dizer, eu sou, porque eu estudo em Harvard. Queridos, grande coisa se não for a bondade de Deus na sua vida. Porque Deus tira aqueles que são e coloca os que não são. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus usa os improváveis para estender bandeiras, levantando o evangelho de Cristo. Aleluia! Paulo está dizendo, se foi Deus que me chamou, que me justificou, que me elegeu, e Ele é comigo, tô nem aí porque você está falando, tiozão. Vai com suas palavras para lá. Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho. Ou seja, Deus, aquele que não poupou da vida do seu filho. O seu filho, que é a coisa mais preciosa que um homem pode ter. Uma mulher. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele? E de graça, viu? Não é para você dar seu carro e seu dinheiro, não. Deus está te chamando por amor, por relacionamento. Não é por condição financeira, querido, entenda isso. Ah, eu não vou na igreja porque eles... Você é louco, filho? Você é louco? Eu saí de lá quando eu fui pensar que não, o meu 100 que estava aqui sumiu, nem vi. E infelizmente é isso que acontece. Eu já ouvi amigos meus falando, brother, sem maldade, eu não vou lá não, filho, porque ó, sem abrir minha carteira sumiu 20. Eu falo, filho, meu Deus, lá na minha igreja não é assim não, pô, vamos lá, velho. Vou nada, filho, você é doido, tô juntando aqui para pôr umas rodas na nave.
Você é louco, vou ficar sem dinheiro, vou nada. Ei, brother, Deus te chama por amor, por relacionamento, amém? Amém? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Aleluia! Que coisas? Nós já vimos. A vida eterna. É isso que temos que ansiar, queridos. A vida eterna. Verso 34. Mas quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Ei, não foi porque você falou bonito não, viu? Foi porque Jesus morreu. Evangelho que não prega cruz, fuja, que não é evangelho. Lá você vai perder seu vintão, cuidado. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Que ressuscitou. Muitos tiveram ídolos, muitos tiveram pessoas a quem se espelhar. Mas a diferença dos ídolos deles é que os ídolos deles estão a 7 palmos debaixo da terra. Mas o nosso grande e poderoso Deus está vivo ao lado do Pai. Aleluia! Só nós temos o Deus vivo, o Deus verdadeiro que está vivo. Jesus, aquele que entregou a sua vida, aleluia, está ao lado do Pai. Aleluia! E que também intercede por nós. Glória a Deus. Sabe, às vezes você está indo cometer aquele erro lá, cara. Às vezes você está indo fazer aquelas coisas que não deve, e o Espírito Santo está ali, pô, não vai não. Faz isso, cara. Senhor, Deus poderoso, santo fiel. Sabe, e o mais interessante é que ele não te aponta o dedo, ele te constrange.